Tudo bom? Então, gente, hoje eu vou dar minha opinião sobre o centro e começar a interagir ao Lavitan, que é um suplemento vitamínico de A a Z. Vou começar a começar a interagir com o Lavitan, tá? Tá aqui a caixinha. Então, antes de falar sobre o centro, dar minha opinião, né, porque ele já tá acabando, eu vou falar algumas especificações desse produto aqui, que é o Lavitan de A a Z. Enfim, gente, eu não sei muito sobre esse produto, né, ele tá lacrado, só que tem algumas especificações aqui a respeito, de que ele fornece energia, imunidade, ação antioxidante, saúde muscular e metabolismo. Enfim, eu tava procurando um outro centro, só que eu não encontrei. Eu optei por esse Lavitan. Não sei se eu já tenho comprado antes, mas é isso que... poucos detalhes aqui, né? Enfim, que ele é zero calorias e contém 90 comprimidos revestidos. Enfim, gente. Então, eu vou começar a reagir a esse produto com o tempo, né? Não tenho muita opinião formada pra dar, porque ultimamente eu venho vivendo a correria, né? Mês de agosto parece que costuma ser assim, né? E eu tento acompanhar essas coisas. E eu vou dar minha opinião sobre o centro, tá? Na verdade eu comprei pro meu pai, só que ele ficou um tempo usando os comprimidos, aí deixou de usar. E só tem duas cápsulas ainda. E realmente dá muita disposição, dá muita disposição mesmo. E assim, eu compraria novamente Centrum Select. Porque, assim, eu vi que, como eu tomo à noite, eu não tomo durante as refeições. Muitas vezes é indicado um comprimido ao dia junto com a refeição. Não é o que acontece comigo. Eu costumo tomar à noite, sabe? Em jejum. Porque, assim, eu janto, mas eu janto um pouquinho cedo, 20 horas, assim. E eu vou dormir mais tarde, tá? E eu acordo super disposta, cara. Eu vejo que eu tenho mais ânimo, eu fico bem mais animada com o dia a dia, eu consigo fazer as atividades de uma maneira mais simplificada. Então, senta pra mim, ainda continua top. É isso, gente. Me conta aí vocês o que vocês acham, o que vocês acham desse produto. E sobre o Lavitan, ainda vou dar continuidade, vou dar minha opinião ainda, conforme vai passar, tá bom? É isso, gente, por hoje. Até mais. Pessoal, olá, tudo bom? Então, gente, hoje eu vou mostrar esse método. Se você seguir esse método, você vai conseguir chegar a comprar alguma coisa que você realmente vai querer. Enfim, se você seguir esse método, eu já contei uma historinha de como eu consegui comprar meu notebook, enfim, vá lá assistir. Talvez você veja daquele vídeo pra cá, né? Então vamos lá. Que eu quis o seguinte, é o método que eu aprendi no canal da Natália Arcuri, do Me Poupe, do canal Me Poupe, né? Enfim, eu segui mais ou menos esse raciocínio dela. E assim, é muito importante você frisar qual é o seu objetivo primeiro. O primeiro objetivo que você tem de alcançar é como o que aconteceu comigo. A primeira objetivo que você quer alcançar é como eu ouvi no canal do Primo Rico, do Thiago Negro. É você já fazer seu pé de meia, você já fazer sua reserva, tá? Para momentos inesperados, né? Então já é muito tarde a gente tá falando sobre isso, né? Já é muito tarde, mas sempre tem uma hora para começar e disposição de sobra, tá? Então não basta apenas paciência, tem que ter disposição também. Então já começar a fazer sua reserva de emergência e simplesmente esquecer que ela existe, sabe? Como é isso, né? É assim, você tem que já ter em mente
que reserva de emergência é para situação de emergência. Você vai estar construindo ali o teu patrimônio, você já vai começar a construir a partir dali e você já vai botar na sua consciência que você simplesmente vai reservar, esquecer que ela existe, tá? Reserva de emergência é dessa maneira que funciona. Só para realmente situações em que realmente você se vê necessitado mesmo. E o método de Natália Arcuri, que eu até escrevi aqui, eu fiz um desenho, espero que dê pra entender. Qual é o raciocínio aqui, gente? Você já entendendo que você tem que começar a ter a tua reserva de emergência, você não vai socar tudo na reserva de emergência, não é assim que funciona, tá? Você vai sim dar atenção à tua reserva de emergência, você tem que começar desde ontem a fazer isso, mas você tem que levar em conta outros objetivos na sua vida, outras áreas da sua vida, tá? Seja fazer um exame, um check-up bucal, se você tem que ir no dentista. Você já tem uma reserva para aquilo ali. Não é reserva de emergência isso aí. Porque muitas vezes, por exemplo, você vai fazer uma consulta, né? Você tem que pensar nessas necessidades, tá? Que a gente pode dizer aqui como gastos essenciais, tá? Você vai incluir aqui, se você ainda mora com seus pais, muitas vezes você não tem lá tanta responsabilidade. Mas com certeza, gastos essenciais, você vai colocar aqui tudo que é essencial na sua vida, seja higiene, seja dentista também, você vai incluir nesses 55% aqui. Mas isso depende, gente. Ela usou o exemplo do salário do Joaquim de R$1.000. Mas você pode adaptar a sua realidade, como eu fiz pra mim, tá? Então foi mais ou menos esse método que eu usei. E, gente, você tem que reservar 35% segundo o que ela fez aqui, para aposentadoria. Reserva de emergência não são a mesma coisa, aposentadoria é uma coisa e reserva de emergência é outra totalmente diferente, tá bom? E educação, tá? Ela até especificou aqui que você tem que reservar também para sua educação, e aquele dinheiro que vai ser justamente para você poder se aperfeiçoar, enfim, tudo isso aí. Se bem que na minha pizza eu vou começar a ter esse objetivo de juntar pra fazer um curso, pra poder me aperfeiçoar, assim. Mas eu já tô pensando mais em fazer minha reserva de emergência. Eu ainda tô começando a fazer meu pé de meia. Eu acredito que todo mundo tem que dedicar a isso, tá? A reserva de emergência e outras coisas. E aqui embaixo é sonhos de médio prazo. O que é sonhos de médio prazo? Você vai reservar como uma geladeira nova, uma televisão nova. É um sonho, né? Você muitas vezes tem um desejo ali, você vai colocar aqui, como no exemplo, 15%, mas isso você vai calcular na tua renda. Você vai adaptar isso à sua renda mensal. 10% para o que você quiser, você vai tirar 10% para você comprar aquelas coisinhas supérfluas no dia a dia, tá? Você vai tirar essa parte para não ficar choramingando, né? E a maior parte você vai ter para seus gastos necessários, tá? Como ela indica aqui, luz, água, telefone, mas eu acho que isso depende. Não é todo mundo que tipo, se você mora com os pais, você não tem marca essa responsabilidade, tá? Então, gente, no exemplo aqui ela mostrou que a aposentadoria, ela deposita R$50. Deixa eu ver se tá gravando. Ainda tá gravando. Tá gravando. Pronto, na aposentadoria ela reserva 5%, que representa R$50. Daí para reserva de emergência, também 5%. R$50. Ou seja, gente, isso não vai tomar muita coisa da sua reserva, não vai ser um desperdício. Tipo, você não vai estar tornando toda a tua renda apenas reservando. Relaxa, não é assim que funciona. Você vai pegar a maior parte sim para seus gastos necessários, mas você tem que dar ênfase a isso. Começa a fazer a tua reserva de emergência
e sua aposentadoria, que são primordiais. Educação, ela deu um exemplo aqui de reservar 10%, que representa R$100, tá certo? Mensalmente ela vai reservando. Sonhos de médio prazo, R$150, que representa 15%, certo? Como eu já citei, você tem um sonho aí, você quer um armário novo, um guarda-roupa novo, custa muito caro, até mesmo muitas vezes um eletrônico, né? Então esses são sonhos de médio prazo. Você leva 2 anos, né? Ou menos de 2 anos para juntar um smartphone ou alguma coisa assim que você tem desejo. Você vai reservar isso aqui. Daí, o que você quiser, tipo, você vai reservar 10% da sua renda para o que você quiser do dia a dia. Tipo, você tá interessado em uma jarra, um conjunto de copo, seja o que for, certo? Até mesmo gastar com chocolate. Coisas bem supérfluas, né? Pronto, R$100, 10%, tá bom? E finalmente, gastos necessários, que você tem que reservar a maior parte para isso, certo? Para gastos necessários. É isso, gente, foi esse raciocínio que eu usei e eu tenho certeza que vai funcionar para qualquer pessoa mesmo. É isso, gente, até mais e bons investimentos, bons momentos. É isso, tchau. Olá pessoal, tudo bom? Então, gente, eu vou vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um fato que aconteceu, né? Um fato triste e ao mesmo tempo de reflexão, né? Que eu tava lendo um jornal assim, em circulação, em que foi noticiado a morte de um adolescente que era filho de um prefeito. Não vou entrar em detalhes, mas eu reflito assim que o assassino desse... Não foi o assassino, na verdade. Ele tinha sequestrado esse garoto e, por incrível que pareça, esse mesmo garoto que estava sequestrando tem a mesma idade dele. Foi uma notícia local da minha região, né? Da região onde eu moro. E eu fico imaginando, sabe, a diferença de classes. E tipo, o sequestrador já era fugitivo de um centro de reabilitação para jovens infratores e tudo mais, e tinha fugido. E devia estar cumprindo ações socioeducativas, né, como se fala. E ele morreu precocemente. E a vítima também, com 17 anos, era filho de uma pessoa muito importante, né? Então, eu reflito muito, assim, como essa idade que quando a gente é adolescente, às vezes a gente fica perambulando na vida, né? Então, imaginar que um jovem dessa idade tá já cometendo homicídios. Há notícias até que eu até achei meio estranho, que há notícias que ele tinha cometido um homicídio contra uma policial, certo? Eu fico imaginando, né? A vítima, muito jovem, filha de uma pessoa bem importante, enfim. E ao mesmo tempo eu fico imaginando, né? Tipo, foi um sequestro relâmpago, ele foi vítima disso. E em pleno dia, sabe? Em pleno dia isso acontecer. Aí eu fico bem, assim, chocado, né? Porque um adolescente fazer isso, nossa, fazer tal atrocidade. E ainda, assim, essa notícia é muito recente, mas ainda estão estudando o que foi que aconteceu realmente. O que foi que de fato isso aconteceu, se o projétil
saiu da arma de um policial ou do fugitivo, né? Do rapaz, né? Que fez a vítima. Aí eu fico pensando, nossa, como deve ser a vida de uma pessoa dessa, que passa de centro de reabilitação, centro de reabilitação para jovens infratores e tudo mais, como é toda a história dessa pessoa. Porque assim, eu assisto há algum tempo as séries do canal Freak TV, não dá tempo, Freak TV. O tempo tá passando muito rápido, e nossa, a infância tipo, de serial killers, né? Como é uma infância traumática. Muitas vezes eram jovens assim, sem expectativa nenhuma na vida. E é isso, muitas vezes estudar toda a formação daquela pessoa, o que levou ela a fazer tal atrocidade. E o mais importante é a estrutura familiar, né? Acho que a estrutura familiar diz muito sobre o indivíduo e o que leva essa pessoa a estar aí sendo violenta com as outras pessoas. Pode ser